Olá, Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos temos estudado o livro de Lucas para a gente entender um pouco do contexto histórico, como a gente pode aplicar isso nos nosso dia a dia, porque nós queremos ser transformados, queremos que a palavra de Deus entre no nosso coração e nos molde para que sejamos mais parecidos com Jesus. E hoje nós vamos continuar em Lucas 18, coincidentemente no versículo 18. Abre lá. Certo homem de destaque, alguém importante, vira para Jesus e fala: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembre-se, ele já era alguém importante, né? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. O que será que é essa uma coisa? E aí Jesus diz: Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus tinha algum problema com a riqueza desse jovem? Qual era uma coisa que faltava nele? Lembra que nós estudamos que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento? Lembra que lemos que nós não conseguimos servir a dois senhores? Ou você vai amar um e não dar atenção ao outro? Quem você acha que esse jovem amava? A Deus ou ao dinheiro? Essa era uma coisa que faltava para esse jovem: amar a Deus de todo o coração. Lucas 10, 27. A gente já lembrou esse versículo tantas vezes. Se você ainda não decorou, eu te recomendo, decore Lucas 10, 27. Porque precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. E Jesus continua, versículo 24. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. De novo, Jesus não está sendo contra a riqueza, ele está sendo contra o amor ao dinheiro. Os que ouviram isso perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para ser humano é possível para Deus. Quem nos salva é Deus, não é na nossa força. Lembrem-se de novo, tudo o que temos é graça, nada disso foi merecido por nós. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos a nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Quando nós começamos a servir a Deus com tudo que temos, muitas vezes as pessoas precisam vender alguns objetos para investir em alguma coisa, precisam ficar longe de casa porque são de uma igreja distante, precisam viajar, mas nós somos um corpo de Cristo. Então talvez você esteja longe da sua casa, mas você está sendo recebido na casa de um irmão que te ama. Talvez os seus filhos não estejam ali com você, mas tem alguém que ama e está cuidando dos seus filhos. Quando nós realmente servimos a Jesus, o corpo de Cristo é a nossa família. E somos cuidados de uma forma que às vezes a gente não entende aqui nessa terra. Talvez a nossa conta bancária não esteja cheia, não tenhamos o carro do ano. Mas nós somos cuidados de uma maneira muito especial aqui nessa terra. E então Jesus vai falar novamente sobre a morte dele. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Jesus está falando exatamente o que ia acontecer. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Lembra que os judeus imaginavam que o Messias seria alguém que lutaria
contra o exército romano e assumiria o seu lugar no trono. Não fazia sentido nenhum Jesus ser açoitado, morrer, ressuscitar. Eles não entenderam, mas Jesus já estava explicando tudo o que ia acontecer. E aí, nós acabamos de ler a história de um jovem riquíssimo, importante, de destaque, que não quis seguir Jesus porque ele era riquíssimo, sem sequer entender que ele estava na frente do dono do mundo. Mas agora a gente vai ler a história de um cego de Jericó. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Geralmente um cego não trabalhava, ele dependia de esmolas, era alguém também, de novo, expulso da sociedade, né? Vivendo à mercê, né? E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse cego estava vendo quem estava ali. Não era um homem comum. Era o filho de Davi. Era aquele quem os judeus sabiam que viria, era o Messias. Ele sabia que ali não era um homem qualquer. E os que iam à frente repreendiam para que se calasse. Mas ele sabia que ele estava na frente de Deus. Mas ele gritou cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? E ele podia pedir uma casa, dinheiro, qualquer coisa, mas ele disse: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores. E eu quero encerrar Lucas 18 dizendo: quem é Jesus para você? Você não quer abrir mão do que você tem por amor do que você tem? Ou você vai amá-lo de todo o seu coração e ser curado como esse cego foi e segui-lo dando graças, porque nada do que temos é merecido. Tudo é amor e graça de Deus. Nos vemos domingo às 9h30 da manhã. Até lá!